A partir disso, podemos conversar um pouquinho sobre os gêneros literários. Bom, Aristóteles já previa uma separação em 3 tipos de gêneros. O que nós, na verdade, chamamos de gêneros, né? Na verdade, Aristóteles agrupava textos que tinham características em comum. Por exemplo, é bem perceptível, já era perceptível naquela época, que existiam textos que tinham o intuito de falar sobre sentimentos. Então, Aristóteles enquadrou em um determinado grupo, que ele chamou de gênero. E aí, outros textos já tinham o objetivo de contar uma história. Aristóteles os enquadrou em um outro gênero. Então, a gente pode falar que, na verdade, o gênero são, na verdade, tipos de textos literários. Bom, hoje nós fazemos a divisão em gênero lírico, gênero narrativo e gênero dramático. Nem sempre foi assim. Durante muito tempo não se estudou o gênero narrativo. Ele era chamado, na verdade, de gênero épico. Nós vamos desenvolver essa história a partir de agora. Bom, para nós começarmos, vamos analisar o gênero lírico. Seu nome já é bastante chamativo. Na verdade, quando essa nomenclatura começou a ser utilizada, fez uma referência aos textos que eram acompanhados pela lira, por aquele instrumento musical, né? E quais eram esses textos acompanhados pela lira? Eram todos aqueles que falavam sobre sentimentos, sensações, opiniões, ou seja, textos que tinham como base a função emotiva da linguagem. O que a gente pode reparar é que hoje nós caracterizamos como gênero lírico todas aquelas poesias que têm o objetivo de expressar as sensações do eu lírico. Então, por exemplo, aquela poesia sobre a qual eu falei lá no início da aula com vocês, né, que eu falei do poema das Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala que quando nasceu o anjo torto desses que vivem à sombra, disse: vai, Carlos, ser Gust na vida, ele está falando sobre os seus sentimentos, as suas sensações. Depois ele continua, né? Em outras estrofes, ele continua falando sobre a sua vida. No material teórico de vocês vão ter o poema das Sete Faces e vocês vão perceber que ali você tem todo o extravasar de sensações do eu lírico. Portanto, temos ali um exemplo clássico de texto com característica de gênero lírico. Muitos confundem o gênero dramático com o gênero narrativo, mas vamos começar já a pensar que são, na verdade, textos totalmente distintos. Vocês já pegaram, por exemplo, o texto de uma peça de teatro? Se você reparar, não há ali um autor, ou melhor, um narrador a contar a história. O que você tem ali, na verdade, é um diálogo entre os personagens ou, por vezes, até mesmo um monólogo. Eu posso ter um personagem só falando, né? O que eu tenho ali são as falas dos personagens que aparecem como forma de me passar um enredo. O que é o gênero dramático, Aline? Na verdade, alguns textos são feitos para serem encenados. Portanto, não há um narrador por trás disso. Na verdade, todo o enredo nos é contado pela fala desses personagens. Isso é o que nós chamamos de gênero dramático. Uma coisa bastante interessante é que, como o autor faz esse texto para ser encenado por outras pessoas, muitas vezes o que acontece é que esse autor tem a preocupação de demonstrar como o ator deve se portar diante de determinada cena. E aí, normalmente, ele costuma colocar esse comportamento do personagem ou como deve estar ambientado esse personagem entre parênteses ao lado da fala desse personagem. Então ele bota, por exemplo, Dona Ana, aí ele abre parênteses e coloca sentada na sala, fecha parênteses. Essas orientações do autor do texto nós chamamos de didascálias ou rubricas. São fundamentais para nós entendermos o enredo, né? Porque também às vezes você ter somente a fala do personagem por vezes pode comprometer a encenação daquela peça, daquela novela, seja lá o que for. Só para a gente fechar a ideia, né? O gênero dramático tem exatamente esse objetivo. É um texto que parece com o narrativo, mas se distingue do anterior por não haver, na verdade, um narrador e o enredo ser passado a você através dos personagens.